Os irmãos encontraram? Amém? Eu vou ler apenas o verso 1, e à medida que a gente for avançando, a gente vai lendo o restante do capítulo. Ruth, capítulo 3, verso de número 1. Amém? O texto diz assim: Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Vamos orar um pouquinho? Senhor, aqui está a Tua palavra, que nessa noite, pela Tua infinita graça e misericórdia, Tu venha falar ao nosso coração como Tu fizeste pela manhã. Faz isso para o louvor do Teu nome, que Teu nome seja engrandecido e que a Tua igreja possa nessa noite, como fomos pela manhã e nas outras oportunidades, sermos edificados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Talvez você não teve a oportunidade de estar aqui domingo passado. E domingo passado nós pregamos todo o capítulo de Ruth, o capítulo 1. Eu vou tentar resumir para você. Elimeleque, juntamente com Noemi, sua esposa, sai de Belém, que era a terra do pão, e vão morar em Moabe. Lá eles passam 10 anos. Os filhos dele, Malom e Quilion, desse casal, casam com Orfa e com Ruth. Morre Elimeleque, morre Malom e Quilion. Noemi fica viúva, sem filhos, apenas com 2 noras moabitas. Ela resolve retornar para Judá, porque ouviu dizer que Deus, mais uma vez, havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Interessante que nesse intervalo, as suas 2 noras tentam ir com ela também, mas ela faz com que elas tentem desistir. Orfa desiste, mas Ruth se apega a Noemi e retorna, juntamente com Noemi, e vai com Noemi morar em Belém. Quando Noemi chega em Belém, ela muda até de nome. O nome Noemi significa agradável, e ela diz que o nome dela deve ser mudado para Mara, ou seja, amargura, porque segundo ela, o Senhor tinha pesado a mão sobre ela. Interessante que ela volta para lá, para a casa do pão, mas na casa do pão, quando Noemi e Ruth olham para as prateleiras da casa delas, está vazia. O capítulo 2 é basicamente isso que eu vou dizer a você. Eu lhe prometo ainda pregar nesse capítulo, quem sabe domingo, no capítulo 2. O capítulo 2 de Ruth é basicamente o seguinte: um dia na vida de Ruth, porque quando ela percebe que não tem o que comer, que não tem como ela se manter, Ruth vai trabalhar duro em um sítio relativamente próximo a Belém, de um homem chamado Boaz. Ela trabalha o dia todo, e no final do dia ela leva para casa, poderia ser outro valor, 13 quilos de cevada, 20 litros de cevada. Imagine uma mulher frágil, carregando nas costas 13 quilos. Faça você, irmã que está aí, uma experiência dessa. Coloque 13 quilos na sua sacola e ande pelo menos a Juscelino Kubitschek. Vá lá de uma ponta a outra. Quando você tiver feito 5 quilômetros, você vai pedir que Deus tenha misericórdia de você. Depois de um dia cansativo, Ruth faz esse exercício. Volta para casa trazendo, depois de um dia de trabalho, 13 quilos de alimento e apresenta à sua sogra. Noemi muda de figura. Noemi passa a ser agora novamente uma pessoa agradável. Capítulo 2, verso 20. Olha o que Noemi diz quando vê Ruth trazendo alimento para ela. Noemi diz o seguinte: então Noemi disse à sua nora que ele, ou seja, ele quem? Boaz, que era o dono do sítio onde ela trabalhou, seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para os com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. O que é que eu percebo aqui? Que aquela mulher amargurada que chega lá em Belém, já não está tão amargurada assim, porque parece que os olhos de Noemi começam a brilhar novamente, e ela começa a perceber que Deus continua, como sempre continuou, olhando para ela e olhando para a sua nora Ruth. Mas por que eu abri no capítulo 3, verso 1? Antes de nós adentrarmos no texto, eu gostaria de fazer uma observação aqui. Quando ele diz o seguinte no verso 1, o escritor sagrado:
Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você? Para que o quê? Para que seja feliz. Tem muito crente que acha que até ser feliz é pecado. Tem muito crente que acha que não há razão para ele ser feliz. Parece que a amargura é algo que faz parte, irmãos, do caráter de algumas pessoas. Infelizmente, e acha que isso é ser evangélico top. Infelizmente. Mas eu gostaria de lhe dizer algo aqui nessa noite. Não há nada de errado em você desejar ser feliz. Absolutamente nada. Isso não é pecado. O problema é que a gente se contenta com uma felicidade mundana, às vezes carnal, às vezes passageira, fugaz. E eu tenho que lhes lembrar o que foi nos dito hoje pela manhã aqui na EBD. O que, pastor? O maior de todos os prazeres é a gente conhecer a Deus. E não somente isso, amá-lo para sempre. Essa é a verdadeira felicidade. Quando eu me debrucei sobre esse verso de número 1, eu gostaria de fazer algumas observações nessa noite aqui com você. Primeiro, é bom lembrar a você, na realidade eu vou relembrar, que quando essa mulher, Noemi, ela chega lá em Belém novamente, ela chega amargurada. E na última pregação que eu fiz aqui, baseada no capítulo 1 de Ruth, eu fiz a seguinte afirmação. Eu afirmei que a amargura vem devagar, mas ela consegue corroer a nossa alma. Essa é uma grande realidade. E nesse verso que nós lemos aqui, o capítulo 3, verso 1, uma coisa fica clara, que quando nós começamos a olhar para a vida na perspectiva de Deus, e parece que finalmente agora, Noemi resolve olhar para a vida na perspectiva de Deus, a gente começa a abandonar a amargura, e começa a brotar no nosso coração duas coisas: lucidez e gratidão. Aquela mulher tão amargurada que chegou ali em Belém de Judá, ela começa a ter na vida dela lucidez e gratidão. Uma coisa me chamou muito a atenção aqui nas palavras de Noemi. Noemi não diz a Ruth o seguinte: Ruth, eu vou buscar para ti um marido. Não é isso que ela afirma. Ela afirma: Ruth, você precisa de um lar. Veja que afirmação interessante. O que ela está querendo dizer a Ruth? E parece que Ruth sabia disso, que ela não precisava ter precipitação para casar. Era isso que ela estava dizendo a Ruth, porque ela não precisava apenas de um cônjuge. O problema de Ruth não era um marido, o problema de Ruth não era um homem. O crucial para a vida de Ruth era um lar. Por isso Ruth a escutou. E há uma primeira aplicação, principalmente aqui para quem não é casado. Quando você for dar esse importante passo na sua vida, escute seus pais, escute seu pastor, coisa que muita gente aqui não tem. Escute Deus, porque se você não fizer isso, você pode fazer um mau negócio. Veja que interessante, ela não diz: tu está precisando de um marido, ela não diz isso. Você está precisando de um lar, e de um lar para ser feliz. O que eu estou querendo dizer aqui? Que na mente de Noemi, como também na mente de Ruth, um verdadeiro lar, iria proporcionar a ela duas necessidades básicas que qualquer ser humano tem, eu e você. Mulheres que estão aqui, quando você casa com um homem de Deus, e homens que estão aqui, quando vocês casam com uma mulher de Deus, você tem duas coisas dentro desse lar: descanso e proteção. Era isso que ela estava dizendo. E uma coisa me chamou a atenção: nós necessitamos demais de descanso. Veja se não é. A gente ama feriado, né? Quem aqui não gosta de umas boas férias? Quem aqui não gosta de andar num carro confortável? Olha como a gente busca descanso. Quem aqui não já sonhou em comprar aqueles colchões que aparecem na TV, principalmente em TV a cabo, que parece que quando você sai dele, depois de uma noite dormida nele, com 55 anos você vai dormir nele e acorda com 15. É a nossa busca por descanso. Mas também nós necessitamos de proteção. A gente busca proteção financeira, a gente busca
proteção da nossa vida, nós buscamos planos de saúde, tudo para tentar proteger a nossa vida. Interessante, me permita um parênteses aqui nessa noite. O rei Salomão, ele distorceu como ninguém a ideia de casamento e de família. Esse homem, ele teve 1000 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas. Eu fiquei imaginando, para ele visitar pelo menos uma vez no ano, ele gastaria algo em torno de 3 anos para visitar. Veja bem, interessante que, apesar de tudo isso, dele acumular riquezas, dele buscar felicidade na bebida, dele buscar felicidade no dinheiro, dele buscar felicidade no sexo, dele buscar felicidade na fama, sabe o que ele diz que encontrou lá em Eclesiastes capítulo 2, do 1 ao 11? Tudo isso, ele diz o seguinte: tudo isso foi vaidade. Em outras palavras, vaidade na Bíblia, lá em Eclesiastes principalmente, significa o seguinte: é como se fosse uma bolha de sabão. Ela é, na realidade, algo que parece bonito, tem colorido, mas não tem conteúdo. A felicidade buscada dessa maneira, ela é bonita aos olhos, mas ela é vazia de conteúdo. Salomão distorceu como ninguém o sentimento de casamento e de família. Quantas pessoas, na busca alucinado por essas coisas, leia-se, riqueza, sexo, fama, estão pisando o cônjuge? Quantas pessoas em busca dessas coisas não têm ferido família? Quantas pessoas em busca de sexo, de fama, de riqueza, não têm esmagado os filhos emocionalmente? Quantas pessoas em busca disso deixam um rastro de infortúnio na vida dela? Por quê? Você poderia me responder de forma correta: o coração do homem é caído, pastor. É verdade. Mas quando um cristão faz isso, o que é que ele está esquecendo? Por exemplo, o Salmo 37, verso 4. Olha o que nos diz o texto sagrado: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu lhe chamo a atenção agora para o verso 2 ao verso 4, capítulo 3 de Ruth. Olha o que ela diz, ainda Noemi falando: e esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele está limpando cevada na eira. Lava-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira, mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ô meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite, Noemi, ela enxergava no parente dela chamado Boaz, o homem que era o dono do campo, que Ruth passou um dia lá trabalhando, o quê? Um bom partido para Ruth se casar. E me parece que na mente de Noemi, ela começa a traçar um plano. Mas eu gostaria de lhe dizer algo aqui nessa noite. Lembre-se antes de tudo que Ruth aqui já é uma crente. Ela já é uma crente no Senhor. Noemi sabia disso. Mas aos nossos olhos, quando você lê o verso 2 até o verso de número 4, parece tratar-se de um plano meio louco. Sim ou não? Parece tratar-se de um plano meio que sorrateiro, alguma coisa meio às escondidas, no mínimo estranho. Veja que conselho que ela dá para a nora dela: minha filha, você vá de noite, sem ninguém ver, olhe onde é que ele está, preste atenção onde é que ele vai se deitar. Ela podia confundir com outra pessoa. Onde ele se deitar, você vai lá, descubra os pés dele e deite nos pés dele. Por que eu digo a você que era estranho? Daqui a pouco a gente vai falar. Interessante que esse texto, basicamente o verso de número 2 até o verso de número 4, ele é um pouco dúbio. Tem um comentarista chamado Paul Miller, que ele diz o seguinte: ele vê com bons olhos essa atitude de Noemi,
E ele vai tentar explicar da seguinte maneira, e a base no que ele vai dizer. Ele diz o seguinte: primeiro, Boaz era um homem rico, ele era um homem muito importante, dificilmente ele estava sozinho. Para que Ruth pudesse chegar até ele estando sozinho, era necessário que fosse à noite, sem que ninguém, nenhum dos trabalhadores dele estivessem lá. Segunda coisa que ele diz, a sugestão, ou seja, Ruth na realidade ia pedir aquele homem em casamento. A sugestão, meus irmãos, seria feita de forma discreta, à noite, não tinha ninguém vendo, era um breu, era escuro total, dentro do mato. Então ela ia para lá, ou seja, se ela levasse um não, você já levou um não? Não diga que é bom, que não é. Na verdade, você é doido para namorar com alguém, vai pedir alguém em namoro e se dizer não. Se você tivesse com um colega de lado, você não sabia nem onde colocava o rosto. É verdade ou não é? Ruth é feito do mesmo material que eu e você. Então, quando ela vai para lá, se ela levasse um não, ninguém ficava sabendo. E ela voltava de fininho, dizendo: não foi comigo. Ninguém em Belém precisava ver isso. E há uma terceira alternativa que ele diz. Ela confiava no caráter ilibado de Boaz. Talvez Noemi pensasse que jamais Boaz seria, digamos assim, fútil ou sagaz para fazer algo de errado com Ruth. Mas há outros comentaristas, e eu faço parte mais desse segundo grupo, eu fico mais com esse segundo grupo, eu acho que na realidade Noemi quis dar uma mãozinha para Deus. Nós somos especialistas nisso. Tentar ajudar Deus. Pensar que o plano de Deus pode dar alguma coisa errada e a gente tenta dar uma mãozinha. Por quê? Pelo seguinte: Boaz não estava na cidade, ele estava no campo. Não esqueçam vocês que esse tempo aqui era o famigerado tempo dos juízes. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E interessante, capítulo 2, verso 9, você lê em casa. Era muito comum que mulheres fossem estupradas nesse tempo. Então vai uma mulher toda perfumada, com a melhor roupa que ela tinha, no escuro, procurar um homem. Veja a que perigo Ruth estava exposta na realidade. Segundo, será que Noemi ainda não olhava para Ruth como se ela fosse uma moabita? Eu penso que talvez sim. Será que ela não olhasse para a nora dela como alguém não confiável? Sabe por quê? Vocês lembram, eu falei na última pregação, como a família de Ruth começou? A partir das filhas de Ló, que o embebedaram e tiveram cada um filho do seu próprio pai. Um dos filhos chamava-se Moabe, que deu origem à família de Ruth. Será que na cabeça de Noemi não se passava também que no coração de Ruth existia essa mesma esperteza, existia essa mesma expectativa? Quem sabe Noemi não pensou como muitas pessoas hoje mundanas ainda pensam. Me desculpe o termo, é um pouco chula. Arranja um bucho dele. Quem sabe se tu engravidar dele, teu futuro está garantido, ele é rico. É possível que Noemi tenha pensado dessa maneira também. Se entrega a ele, é tanto que ela diz: o que ele disser tu faz. Veja como também é possível essa possibilidade. E o que me chama a atenção, lá se vai Ruth. Como, pastor? Perfumada, bem vestida, sozinha, à noite, fazer o quê? Tudo que a cultura dos judeus, e até mesmo, creio eu, dela própria, quando ela era moabita, ia de encontro. Primeiro, pedir um homem em casamento. Você tem coragem? Eu nunca fui mulher, mas eu acho que eu não tinha coragem se eu fosse. Pedir um homem em casamento. Ela foi. Segundo, Boaz era mais velho do que ela, talvez algo em torno de 10 anos. Olha como era contracultural. Terceiro, posição social. Boaz era riquíssimo,
Ela não tinha nada, só a vida. Ele, judeu, ela, moabita, não podia casar com um estrangeiro, tinha tudo para dar errado, mas mesmo assim, lá vai ela. Agora, atente para o verso 3, por gentileza. Olha o que Noemi diz a ela: lave-se, ponha perfume, e o quê? Vista a sua melhor roupa, e vá até aonde? A eira. O que era a eira? A eira era uma espécie de armazém. A eira era um pátio para onde os cereais eram trazidos para que fossem secados, batidos e ensacados. A eira era uma espécie de armazém, coberto, mas todo aberto. Interessante que Noemi diz a ela: vá para lá. Uma coisa me chama a atenção, Filipe, por favor, Filipe, se possível, 1 Timóteo 2, 9 e 10. Por que eu quero frisar o verso de número 3? Olha o que diz o 1 Timóteo 2, 9. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. O que é que eu estou querendo dizer aqui a vocês? Nesse texto, a Bíblia destaca muito mais as virtudes do que os dotes físicos da mulher. Isso é verdade. Mas interessante também que a base de um casamento feliz não é a beleza, mas é o caráter. Sabe por quê? Porque nós envelhecemos, mas o caráter jamais. A beleza física ela é fugaz, e o caráter vai continuar sempre. Uma coisa eu gostaria de lhe chamar a atenção aqui, que Ruth era uma mulher que se cuidava. Quando ela foi para o encontro, ela não pegou, fez um coque e foi embora, não. Ela colocou o melhor que ela tinha. Ela se perfumou, né? Ela botou a melhor roupa. Ela foi de forma apresentável. Infelizmente, hoje, dentro das igrejas, nós temos dois extremos. Nós temos pessoas que são, principalmente mulheres, que são totalmente desleixadas e acham que isso é santidade. Não dão a mínima para a aparência pessoal. Mas há também mulheres sensuais, que se vestem de forma que não deveria. Eu sempre digo aqui uma coisa: o Evangelho sempre nos leva ao equilíbrio. Ruth nem era 8, nem era 80. Ela nem era relaxada totalmente, nem era, desculpe o termo, uma perua gospel. Pelo contrário, ela era na realidade uma pessoa equilibrada. E ela foi para esse encontro. E uma coisa me chama a atenção: quando ela vê Boaz, ela não se senta ou se deita no colo de Boaz. Ela não se entrega a ele. Ela se deita nos pés. Veja que coisa interessante. Ela conquista Boaz não pelo dote físico, mas pelas virtudes morais. Não foi o belo vestido que possivelmente ela tivesse, não sei. Não foi o perfume que ela usou, aquele unguento, devia ser algo maravilhoso naquele sítio, chamava muita atenção de Boaz. Não foi a cintura, as coxas, não foi isso. O que chamou a atenção de Boaz não foi os dotes físicos dela, mas as virtudes morais daquela mulher. O que é que eu quero dizer aqui? Como é fundamental a gente casar com alguém de caráter. Como é fundamental. Verso 5 ao verso 11. Vamos adiante. O verso 5 diz: Ruth respondeu, depois do plano foi dito a ela: eu vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: veja como era escuro, quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta tua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha.
você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo, tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher, o quê? Virtuosa. Meus amados irmãos, o que me chamou a atenção aqui, em primeiro lugar, ela faz exatamente como a sogra dela mandou. E eu fico imaginando em Ruth, olhando de longe Boaz terminar de jantar, terminar de beber vinho e ir para o lugar onde ele se deitava, que ela não sabia qual era. Certamente ela deve ter ficado por trás de alguma árvore, naquele escuro tremendo. Veja que papel. Talvez acocorada de cócoras, não sei, talvez por trás de uma árvore, naquele breu tremendo. E quando ele pegou no sono, ela deve ter dado um tempo. Ela foi até onde ele estava, verso 7, e descobriu os pés dele. Para quê? Para que o frio da noite o acordasse. Ela descobriu os pés dele para que o frio da noite o acordasse. E interessante que Boaz acorda como? Versículo de número 8. Presta atenção nele. Olha como ele acorda. Verso 8. Aconteceu que no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Quando aquele frio começou a bater nos pés de Boaz, talvez ele com o pé tenha tocado em Ruth. E deve ter pensado o quê? No mínimo deve ser uma raposa. Quem sabe não é um leão? Quem sabe não é um urso? Que bicho é esse que está aqui? Quando ele tocou, viu que era uma mulher, assustou-se. Ele tomou susto. E interessante é a atitude dessa mulher. Veja que atitude ela tem no verso de número 9. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Na nossa cultura, estender a capa não quer dizer muita coisa. Mas interessante que na cultura, sabe, na cultura de Ruth, na cultura do judeu, propriamente dito, estender a ponta da capa sobre uma mulher significa o seguinte: eu vou me casar com você. O que é que Ruth diz àquele homem? Ela não deixa a situação nas mãos dele, ou seja, ela não deixa brecha, ela não deixa espaço para má interpretação da parte dele sobre ela. Ela é clara, ela é objetiva, ela não tem rodeio, ela não tem meia palavra. Quando ela chega lá e ela é notada, ela diz o seguinte: eu não vim aqui apenas atrás de um romance, eu não vim aqui disposta a ficar com você, não, eu não estou apenas atrás de uma noite de amor, não é isso não. Eu vim aqui, Boaz, e eu quero me casar com você, eu quero casamento, esse é meu propósito. Não é magnífico isso? E por isso ela diz: estenda a capa, ou seja, me peça em casamento. O que eu fiquei pensando sobre esse texto aqui? Tem muita coisa que Deus não proíbe e a igreja tende a proibir. Eu vou lhe dizer uma delas aqui nesse texto. Possivelmente Ruth tinha uma diferença de 10 anos de idade para Boaz, algo em torno disso. Não é uma grande diferença, e nós devemos ter cuidado para não colocarmos empecilho onde Deus não coloca, para não criarmos regras onde Deus não coloca, onde Deus não diz um não. O que é digno de nota aqui é que Ruth sabia que Boaz era a pessoa certa. No coração dela, ela sabia com quem ela iria casar, e ela não negociou de maneira alguma. Não havia nela má intenção. Talvez ela dissesse no coração dela: se eu não casar com ele, eu não caso com outro. O homem que Deus tem para mim é esse. Eu acho que a recíproca era verdadeira. Daqui a pouco eu lhe digo que se era ou não. Boaz se alegra, né? A Bíblia diz que ele se alegra. Deixa eu lhe dizer uma coisa com informação que talvez você não saiba. Na edição da Bíblia que nós temos, o livro de Ruth vem logo depois dos Juízes, porque era o tempo dos Juízes. Mas há algumas edições, infelizmente nós não temos, que o livro de Ruth vem depois do livro de Provérbios. E não sei se você lembra, mas Provérbios acaba respondendo a uma pergunta:
capítulo 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? E me parece que quem editou essa edição da Bíblia, quando ele coloca Ruth depois de Provérbios, ele está dizendo para o leitor o seguinte, que a mulher a ser imitada é Ruth, que a mulher virtuosa que tanto se procura é uma mulher tipo Ruth, uma mulher cheia de virtude. Por essa razão, em algumas edições, repito, o livro de Ruth está logo após o livro de Provérbios. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma edição dessa. É como se a Bíblia dissesse o seguinte: o exemplo de uma mulher virtuosa, o modelo de uma mulher cheia de virtude, é como Ruth, porque o nome dela era celebrado no portão da cidade, não pelo que ela dizia, mas pelo que ela fazia. Bastou poucas semanas em Belém, para toda a cidade de Belém saber que Ruth era crente. Guarde essa informação aí. Eu chamo a sua atenção para o verso de número 11. Olha o que eu estou dizendo aqui. Boaz falando com ela: e agora, minha filha, não tenha medo, tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Em poucas semanas, repito, desde que aquela mulher chegou de Moabe, algumas poucas semanas foram suficientes para ela ser conhecida como uma mulher virtuosa. O que significa isso? Como uma mulher séria, como uma mulher piedosa, como uma mulher trabalhadora. O que me chama a atenção é que Ruth não tinha o livro de Provérbios nas mãos, não tinha sido escrito ainda, mas os desígnios ou princípios de Deus acerca do que era ser uma mulher virtuosa estava no coração dela. Me permita uma notinha de rodapé aqui. Ontem eu conversava com uma pessoa lá em Lodebar, e essa pessoa me dizia o seguinte: olha, fulana de tal fez isso, isso e aquilo, é crente, mas você tem que considerar que ela, essa pessoa, o contexto que ela vivia, olha de que família ela vem, olha de que contexto ela saiu, olha o bairro que ela morava, olha a educação que ela teve. Sabe o que nós estamos dizendo? Que para ser uma pessoa regenerada, que para ser uma pessoa nascida de novo, a gente precisa estudar no Motiva, a gente precisa, irmãos, morar no Alphaville, e nós precisamos que a gente ganhe pelo menos 15 mil reais por mês. A gente está dizendo que o Evangelho não tem poder para transformar. Eu lhe pergunto, de que família Ruth veio? Quanto tempo ela passou dentro de Judá para poder testemunhar que era crente? Algumas semanas. Que livro de Provérbios ela leu? Nunca leu, mas estava no coração dela. Ela era alguém que o Espírito Santo havia feito a obra na vida dela, era alguém regenerada, houve novo nascimento dela. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar aqui, e que é digno de nota. Interessante, né? Eu coloquei aqui uma afirmação que eu acho muito pertinente para esse momento. É melhor ter passado a vida toda longe, mas se tornar virtuosa, do que estar sempre bem perto e nunca ser de fato do Senhor. Há pessoas, irmãos, que vão morrer nesse banco e nunca vão conseguir ser uma mulher virtuosa. E eu tenho certeza que há mulheres que chegarão aqui e com 15 dias, 20 dias, um mês, já mostra virtudes de uma pessoa convertida. É isso que esse livro de Ruth também nos ensina. Mas eu gostaria de dizer algo aqui a você. Nós somos um povo como Ruth. Todos nós que estamos aqui, nós precisamos de descanso e precisamos de proteção. Um dia nós o teremos de forma plena, Hebreus 11:3. Mas o que é que eu gostaria de destacar aqui? Que se você não tem Cristo, você precisa desse santo descanso, você precisa dessa santa proteção. Por quê, pastor? Porque como Ruth, a gente pode trabalhar para suprir nossas necessidades, mas a gente nunca poderá trabalhar
para obter a nossa salvação. Porque como Ruth, a gente pode até se vestir, se perfumar, vestir a melhor roupa, ter fama na praça, colocar o melhor perfume, mas ainda assim, sem Cristo, nós somos sujos, nós somos rebeldes, nós somos desobedientes. Que assim também, irmãos, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Por que nunca você se encantou por Boaz? Boaz era o resgatador dela. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa figura. Talvez você entre aqui e diga: pastor, eu nunca me encantei por meu resgatador, eu nunca me encantei por Cristo. Por quê? Eu tenho uma resposta para você. Porque Deus nunca lhe deu um novo coração. Porque você nunca se encantou. Porque só com um novo coração você passa a ter interesse nele. Eu acho isso muito interessante. Ruth é um símbolo da igreja, que quando olhou para o resgatador disse: é esse, ele é quem vai me resgatar. Assim somos nós. Quando a gente olha para a cruz, a gente começa a entender que ele é o nosso resgatador, e dizemos igual a Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Nós não temos outra alternativa, porque só tu tem palavra de vida eterna. Eu não tenho para outra pessoa a quem eu ir, Senhor. Essa é a grande realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vá para o verso 9. Olha o que ela diz, Ruth diz: olha. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre essa tua serva, porque o Senhor é o quê? É um resgatador. Meus amados irmãos, depois do susto que Boaz teve, Ruth lembra a ele que ele é o resgatador dela. Não precisa abrir, você lê em casa. O que significa um resgatador? Lá em Levítico capítulo 25, do 25 ao 34, era um parente chegado que podia resgatar as posses, ou até mesmo, irmãos, novos parentes que tivessem sido feitos escravos. Como Noemi não tinha neto, né? Não tinha mais filhos, o único resgatador, na mente de Noemi, mais perto, seria Boaz, já que Ruth não tinha filhos para manter a sua descendência. Boaz tinha o direito de resgatá-la. O resgatador podia se pôr lei e casar-se com ela. Interessante, tinha de ser um parente, tinha de ser alguém que tivesse condição financeira. E detalhe, ele não era obrigado a fazer isso. Não era a lei do levirato. Levi significa cunhado. Não era essa lei que estava em voga aqui. Era a lei do resgatador, porque Ruth não tinha mais cunhado. O que sobrava para ela era o quê? Era o parente mais próximo. Era exatamente o resgatador. Ele tinha que ter condições financeiras, é verdade, tinha que ser parente, mas uma coisa interessante: se ele não quisesse, ele não resgataria. Veja que coisa. E o que me chama a atenção aqui é como o resgatador responde ou reage diante desse pedido de casamento. Veja bem, vamos para ele, verso 12 ao verso 15. Vamos ler, irmãos, por gentileza. Verso 12. Sim, é verdade que eu sou resgatador, Boaz falando, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu farei. Tão certo como vive o Senhor, deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aonde? Aonde, irmãos? Aos pés dele, não de lado, até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Como Boaz reage a esse casamento? Meus irmãos, deixa eu dizer algo aqui a você. Boaz tinha a natureza caída como eu e como você.
mas ele era um homem convertido. O que é que eu estou querendo dizer aqui a você nessa noite? Ele é um solteirão, rico. Eu fico imaginando quantas mulheres judias não queriam casar com Boaz. Solteirão, rico, não sei se ele era bonito, né? Mas ele estava esperando para não casar errado. E meia-noite, algumas versões dizem isso, chega para ele, me desculpa o termo, um avião. Bonita, cheirosa, bem vestida. Nos pés dele, de noite, ninguém está vendo. O que é que eu aprendo aqui? O maior desafio da integridade de um crente é quando ninguém está de olho em você. Sabia disso? E eu vou além. O conceito de integridade não é agir hipocritamente na presença de quem nós conhecemos. O conceito de integridade é o seguinte: você é a pessoa que se revela quando você está longe dos holofotes. Não tinha ninguém perto de Boaz, era ele e Ruth, e mais absolutamente ninguém. Veja que coisa. Me permita dizer algo aqui para você. E eu chamo a sua atenção para o verso de número 13. Olha o que ele diz: fique aqui esta noite, pela manhã, se ele quiser resgatar você, ou seja, outro parente, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deite-se aqui até de manhã. Vamos parar aqui um pouquinho nessa noite. Surge uma pergunta para você, jovem aí que ainda está solteiro, e pai e mãe que ainda tem alguns tabus dentro da igreja evangélica. Qual a moça certa para casar? Qual a moça certa para casar? Por que eu fiz essa pergunta? Porque isso é meio que um padrão na igreja evangélica brasileira. E eu digo a você que é errado. Nós pais, e muitas vezes até os jovens solteiros pensam assim: eu só posso me casar com alguém que tenha nascido em um lar evangélico. É ou não é? E mais, que tenha levado uma vida ilibada, que nunca tenha errado. E mais, que seja virgem. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Deus nunca exigiu isso. Deus nunca exigiu isso. O que Deus exige de nós é que o homem se case com uma mulher crente. Isso me chamou muito a atenção. Sabe por quê? Porque muitas vezes se perde a oportunidade de casar com uma Ruth. Por quê? Porque muitos homens não conseguem lidar com o passado da mulher. E vice-versa. Muita mulher não consegue lidar com o passado do marido. O que me chama a atenção numa passagem como essa aqui, é que essa questão revela um problema profundo. Nós não acreditamos na conversão das pessoas. Parece que o passado da pessoa fica impregnado nela. E a gente só olha para o passado, só olha o que ela fez, só olha quem ela era. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Se você nunca adulterou, se você nunca roubou, se você nunca fornicou, se você nunca mentiu, não é porque você é bom, não. É porque Deus tem sido muito misericordioso em lhe manter de pé. Todos nós estamos sujeitos disso. Nosso passado nos escandaliza, irmãos. Talvez a maioria de nós que estamos aqui. O grande problema da igreja é que a gente não crê mais em conversão. Mas graças a Deus, que Boaz não era assim. E deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Nosso Boaz, chamado Jesus Cristo, não olha para o nosso passado. Ele já jogou no mar de esquecimento. Deixa eu lhe dar uma notinha de rodapé aqui. Você sabe de quem Boaz era filho? Esse homem tão maravilhoso, esse homem que serve de exemplo para nós, sabe de quem? Não diga a ninguém não. De Raabe. Está lá em Mateus capítulo 1, veja lá. A mãe, olha o passado de Raabe.
Eu acho que por essa razão, Boaz conseguiu lidar, irmãos, de forma tranquila com o passado de Ruth. Conselho para você: deixa o passado de seu cônjuge no passado. Conselho para você, pai e mãe que está aqui nessa noite: não queira a perfeição dos seus filhos. Seus filhos não são troféus. Deixa o passado do seu filho lá, lute por ele hoje. Há coisas que a gente não pode mudar, já disse aqui reiteradas vezes. Perdoe. Essa é a grande realidade. Verso 13 e 14, olhe para ele. Vamos reler o 13 e o 14. Fique aqui esta noite pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda era o quê? Ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Meu irmão, que texto maravilhoso. Deixa eu parafrasear o que ele está dizendo aqui. Ruth, eu quero casar com você, mas deixa eu dizer algo aqui para você. Não vamos pelos atalhos, vamos fazer a coisa certa. Não vamos fazer o que é cômodo, vamos fazer o que é correto. A lei do Senhor será a nossa bússola. O que é que Boaz está dizendo a ela? Estou doido por você, apaixonado por você. Desde que eu lhe vi lá no roçado, eu não tiro você da cabeça. Mas espere aí, minha filha, tem outro na minha frente. Meu irmão, pense com a cabeça desse velho que tem aqui. Pense, estou velho, né? Solteirão, né? Chega uma mulher dessa, eu vou deixar passar? É Deus purinho na minha vida, não é não? Ele não pensa assim. O que é que a lei diz? Tem outro na minha frente. Se ele quiser, eu acho até que ele jejuou para que ele não quisesse. Se ele quiser lhe resgatar, ele que vá, resgate você e case com você. Vamos esperar. Tem uma aplicaçãozinha para nós aqui nessa noite. Deixa eu dizer algo aqui a você. Quando a crise bate à nossa porta, eu já disse isso aqui, ela tem o poder de mostrar o que está no nosso coração. Estão lembrados? Quando a crise bateu na porta de Elimeleque, a fome, o que ele fez? Fugiu. Mas quando a decisão difícil chega na vida de Boaz, ele vai pelo caminho estreito. Ele vai consultar a Bíblia. E ele diz: na lei do Senhor tem um na minha frente. Não vamos fazer nada precipitado. Eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite. Por que tanto ele quanto Ruth tomaram a decisão correta? Sabe por quê? Porque um coração cheio da palavra de Deus nos ajuda muito na hora da tentação. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente não quer ouvir palavra. A gente gosta de tudo. Show gospel, 150 louvor num culto, né? Caminhada para Jesus, marcha para Jesus. Mas ouvir palavra, para muitas igrejas é cansativo. E não tem nenhum super crente aqui. Ou você tem o coração cheio da palavra de Deus, ou na hora da tentação você cede. Boaz disse: nós não vamos ceder, porque Deus diz o seguinte, que tem outro no meu lugar, tem um na minha frente, aliás. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você, marido que está aqui nessa noite, qual o cuidado que você tem com relação à reputação da sua esposa? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos diriam o seguinte: pouco importa a opinião dos outros, estou me lixando para o que os outros vão dizer. Eu gostaria de lembrar a todos que estão aqui nessa noite, o maior patrimônio que nós possuímos é o nosso nome, é o nosso caráter. A Bíblia diz que o bom nome vale mais do que as riquezas. Esse texto aqui ele falou muito comigo, porque Boaz, ele é um exemplo de masculinidade bíblica. Você sabia disso?
Por que eu estou dizendo isso? Porque ele é um homem, ele não é um moleque. Ele é um homem que ele deseja se casar. Ele deseja construir família, ou constituir família, melhor dizendo. Mas não a qualquer custo. Tem gente que casa. Os anos passam, mas ele não envelhece, ou ela não envelhece. Não quer constituir família. Boaz queria. Veja o exemplo, irmãos, de masculinidade bíblica aqui. Outra coisa. Aquela mulher está ao lado dele. Eu podia dizer o seguinte: estão quase namorando. Ele está doido por ela e ela está doido por ele. Não é verdade? É verdade. Mas ele não a explora. Ele não abusa daquela mulher. Ele sabe que a mulher é o vaso mais frágil. Ele não tem em Ruth um objeto. Naquele momento ali, ele não deixa que seus impulsos falem mais alto. Eu gostaria de dizer aqui: você está namorando, noivado, se relacionando, ficando com quem? Você conversa com que espécie de rapaz ou de moça? Era algo para a gente pensar aqui nessa noite. E por último, ele honra o nome de Ruth. Ele faz questão que ela saia às escuras, não porque eles haviam praticado algo errado, mas para que ela não ficasse má falada, não tivesse má fama lá em Belém, né? Exatamente isso aqui. O que é que me chama a atenção? Quando um homem honra uma mulher e vice-versa, com certeza ele deseja estar unido a ela, mas de forma sempre correta. Uma coisa que eu não posso deixar de dizer aqui: quem é o nosso Goel? Goel no hebraico significa resgatador. Quem é verdadeiramente o nosso resgatador? Sabe quem é que... Você sabia que nós temos um Boaz? Que nós temos um resgatador? Que se identificou conosco, por essa razão ele se fez homem. Além de se identificar conosco, ele é capaz e ele está disposto a pagar o preço por todos os nossos pecados. Ele quis pagar, era da vontade de Deus, mas ele se colocou, irmãos, por dizer assim, nas mãos de Deus para nos resgatar, para ir até uma cruz e pagar todas as nossas dívidas. Ele se identificou comigo e com você. Ele sabia o que era sofrer, ele sabia quem era você, ele sabia o que podia fazer por você, e por essa razão ele desceu dos céus e veio aqui ser o nosso Boaz, e veio aqui ser o nosso resgatador. Ele tem um nome, ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele não olhou para o nosso passado, nós somos noivos com ele, e ele vem nos buscar. Que coisa maravilhosa! Esse é o verdadeiro Boaz. Louvado seja Deus. Repito, assim como Ruth, nós precisamos de descanso e nós precisamos de proteção. Sabe qual é a boa notícia para você nessa noite? Jesus oferece as duas coisas. Tanto ele oferece descanso, como ele oferece proteção. Nós temos proteção contra a santa ira de Deus. A gente viu aqui domingo passado, né? Que Deus está presente no inferno, sim. Como? Em sua ira. Nós fomos livres disso. Nós estamos livres disso, porque o resgatador resolveu nos amar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não é mais contra nós, ele é a nosso favor. E ele não se envergonha de nos amar, mesmo com o nosso passado. Ele oferece o que, irmãos? Ele oferece descanso. Olha o que Mateus diz lá em 11:28, Evangelho de Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Eu concluo com o verso 16 ao 18, já estamos chegando ao final. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? Em outras palavras,
Deu tudo certo, Ruth? Noemi pergunta a ela, né? É o que ela está querendo saber aqui. Deu tudo certo? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu essas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para a sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso, ainda hoje. Quantas vezes, irmãos, nós não nos encontramos assim, como Ruth e como Noemi, quando chegaram a Belém, tristes, desanimados, abatidos com a igreja, abatidos com a família, abatidos com a nossa vida. Quantas vezes nós não estamos assim? Uma coisa que é digna de nota aqui nessa noite, sabe? Quando ela volta, Boaz dá a ela 6 medidas de cevada, uma medida para cada dia. Era como se Boaz estivesse dizendo o seguinte: só vem aqui agora quando eu chamar, vá para casa e o quê? E descanse. Ela tinha comida para 6 dias, não precisa vir nesses dias aqui, eu vou resolver. Possivelmente Deus está falando com você aqui nessa noite. Você tem que descansar nele, porque ele verdadeiramente é quem é seu resgatador. Por que eu devo descansar, pastor? Porque o Espírito Santo não descansará enquanto não aplicar a boa obra consumada por Cristo em favor de todos aqueles que são seus. Você crê nisso? Descanse. Descanse. Descanse sobre a sua casa, descanse sobre seus filhos, descanse sobre seu casamento, descanse sobre seu futuro, descanse, porque aquele que está aplicando a boa obra aí fora é o Espírito Santo. Ele não descansará enquanto não tiver feito tudo. Louvado seja Deus. Segundo, quando a obra da redenção planejada e executada pelo Deus Trino for consumada, tudo, meus irmãos, será recriado na perfeita ordem e proteção. O que é que eu estou querendo dizer? Há um descanso para nós. Olha, não sei quem foi que disse aqui pela manhã que a gente não deve reclamar do pai, da mãe, do avô. Foi o pastor Jorge, não foi? Da família onde estamos inseridos. Alguém disse aqui hoje pela manhã isso. Foi Sara que disse. Alguém disse aqui, ministrando louvor, ou foi Carlinhos, ou foi o pastor Jorge, não lembro, que nós não devemos dizer, reclamar dos pais, reclamar da família onde nós estamos inseridos. E é verdade. Eu não conheci meus avós paternos, eu não conheci meus bisavós, eu não conheci meus tetravós, não. Mas interessante, se eles não tivessem vivido, eu não estava aqui. Veja o plano de Deus na nossa vida como é bem maior. Talvez você reclame tanto de algo ruim que aconteceu na sua vida, e por essa razão você está aqui hoje. Por essa razão Deus lhe trouxe aqui hoje. Irmãos, o plano de Deus é muito maior do que a gente pode ver. Só lhe digo uma coisa, Ele está trabalhando. Por último, há coisas que competem somente a Deus fazer. Boaz disse: vá para casa, Ruth, esse imbróglio quem vai resolver sou eu. O que é que eu aprendo aqui? Ele vai voltar. O nosso resgatador virá nos buscar, virá buscar a sua noiva. E quem prometeu é fiel para cumprir. Portanto, descanse. Seu nome está no livro da vida. Há um lugar na eternidade para você e para mim. Por essa razão nós temos que descansar. Proteção da ira de Deus nós temos. E descanso, porque nós temos a vida eterna. Você quer mais o quê? Pense um pouquinho nessa noite.